Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. E eu selecionei 8 slides para falar sobre o processo de tomada de decisão. O que acontece quando um grupo de pessoas se reúne, né? Quais são os problemas que podem ocorrer na parte de entendimento? Os processos, qualquer processo de tomada de decisão passa por etapas, por fase, mesmo quando a decisão é tomada somente pela própria pessoa, como abrir esse vídeo, né? Decidir abrir, será que é interessante, não é? Passa por um passo a passo de forma muito rápida, mas num grupo de pessoas as coisas acabam se complicando um pouco, e é isso que eu gostaria de estar passando, né? E trazendo para a gente, para que possam dialogar, refletir sobre isso. Vamos lá? Primeiro slide. Esse primeiro slide mostra uns 8 passos. Eu não vou entrar em detalhe do que cada um desses passos, né, do que significa cada um deles. Mas o que eu quero chamar a atenção é que estilos diferentes de pessoas, elas se posicionam diferente nesse processo, né, são os passos de um processo criativo, né? Então, resumidamente, enquanto um determinado estilo gerencial, um estilo de pessoa participando, né, nessa reunião, ele está buscando por mais informação, ele quer identificar o problema, né? Então ele pede por mais informação, mas enquanto isso, um outro estilo já está dando ideias sem mesmo ter entendido muito bem qual é o problema, né? E muitas vezes acaba, né, até desviando do foco do problema, né? Outros, né, tentando já chegar numa conclusão, né, porque está mais preocupado com o que tem que ser feito, estamos gastando tempo, né, enquanto um outro estilo tentando acompanhar todo esse processo, né, e ao mesmo tempo tentando colocar uma certa harmonia em todo esse processo. De toda forma, os 4 estilos são importantes, como estão as letras aí P, A e I, e eu já comentei em outros vídeos do que significa produzir, administrar, empreender e integrar, né? Um grupo, se numa reunião um grupo apenas, né, com o estilo P, né, estilos produtores participem, né, o que que acontece? Rapidamente vão chegar, né, numa identificar os problemas, chegar e tomar uma decisão. Mas será que foi a melhor decisão? Né? Será que acumularam? Estão vendo o estilo A? O estilo A é importante porque ele busca acumular mais e mais informações antes de tomar uma decisão. Mas se for um grupo somente de pessoas com estilo A, né, não vai avançar, né? Então sempre vão faltar mais informações para avançar, né? Já um grupo do estilo E, né, ele já vai se posicionar na iluminação com ideias e mais ideias. E um grupo, se fosse só de estilo I, poderia virar uma confraternização. Então, o que acontece? Os 4 estilos são importantes, né? E todos nós, né, para que consigamos comunicar um com os outros, nos entendermos bem, precisamos ter esses 4 estilos desenvolvidos, né? Mesmo que a gente manifeste num determinado momento ou situação mais o estilo P, ou A, ou E, ou I, os 4 são importantes, né? Quando nos falta algum dos estilos, começamos a ficar, né, inflexíveis diante de pontos de vista diferentes do nosso. Mas vamos avançar aqui para o próximo slide para entender um pouquinho mais desses 4 estilos, né? Por que eles entram em conflito? Por que se posicionam diferente nesse processo de tomada de decisão, nesse processo decisório, nesse processo criativo? É, Vejam bem que vamos começar pelo E. O papel E, o estilo E, o empreendedor, ele está focado em ideias, né? Enquanto o estilo A está focado na parte de sistematização, no sistema, de como funciona. O P
produtor está focado no objetivo, o que é para ser feito. E o I, né, nas pessoas. Né? O E, ele está olhando mais globalmente, né? Já o P mais localmente. Mesma coisa o I e o A. O I mais globalmente, o A mais localmente. O I está olhando para o futuro, o E também. O P e o A estão olhando para o presente, para o local. O I e o A, eles vão num ritmo mais lento e são mais focados nos processos. Enquanto o P e o E, eles são mais rápidos e são focados nos resultados. Então, os 4 estilos diferentes, né? Enquanto um está olhando para, se preocupando com a tarefa, o que é para ser feito, o outro está se preocupando com as pessoas, uns estão mais rápidos, outros mais lentos. Os estilos mais rápidos dominam a reunião, né? Pode ser que a reunião fique só sendo, né, assim, as pessoas que participam são as pessoas mais rápidas em já falar do que estão, né, das suas ideias ou dos pontos que estão levantando, enquanto os estilos mais lentos acabam, às vezes, nem participando, né, entrando sem contribuir, porque ainda estão obtendo, né, precisam obter mais informações para poder estar seguindo em frente e, bom, enfim, vira uma bagunça e acaba que decisões são tomadas, ninguém, né, a maioria não fica feliz, depois nos corredores, né, no café, depois acabam, né, assim, comentando uma com as outras, puxa, né, isso, né, foi feito de tal forma, não gostei. E por que acontece isso também, né? Numa reunião, os estilos diferentes também, eles têm comportamentos defensivos diferentes, né? Então, para se defender, geralmente, um estilo empreendedor, ele acaba atacando, enquanto o estilo produtor acaba impondo. Um estilo mais administrador, ele acaba se afastando. E um mais integrador, ele acaba se submetendo, né? Então, o que acaba acontecendo? Os estilos E's e P's acabam, né, prevalecendo, né, numa situação dessas. E a comunicação também é bem complicada se nós não entendermos que diferentes estilos, quando falam sim ou não para determinada, né, questão, pode ser um talvez, né? Então vamos começar pelo estilo A, né? O administrador. Como no primeiro slide que eu mostrei, ele está lá na fase de acumular informações, deliberar, fazer relações, para antes de, né, ele quer entender melhor o problema, identificar melhor o problema. Então, por isso, se o grupo vai avançando, né, ele vai falando não. Por que não? Porque falta informação para ele seguir, para ele acompanhar, para ele identificar o problema. Se o grupo, quando o estilo A fala não, assumir que é um não, aí é um motivo de conflito. Porque, na verdade, o A, quando ele fala não, ele está querendo dizer um talvez. Me dá mais informação que talvez seja um sim, né? Talvez, né? Então, já um estilo E, empreendedor, ele é diferente. Quando ele fala sim, é um talvez. Porque ele, durante todo o processo decisório, pode falando sim, é isso, sim, por causa da energia, do entusiasmo, do estilo empreendedor. Mas no final ele pode falar não, porque não era bem isso que eu queria, né? Então, um sim de um empreendedor, muitas vezes, pode ser que não seja um sim, é um talvez e pode virar um não. O integrador que está tentando, né, acompanhar o grupo, mantendo a harmonia, tentando, né, o sim e o não podem ser um talvez, né?
Agora, um estilo mais produtor, quando fala sim, é sim, quando fala não, é não. Outro ponto de conflito que pode surgir dos conflitos é que enquanto uns estão falando, né, tentando mostrar, olha, a situação hoje é essa, né, outros podem estar no mesmo momento falando, não, está entendendo que talvez o que o outro está falando é um quero ou é um deveria, né? Então, por que isso fica confuso, né? Porque enquanto uns estão falando, né, o que é, outros estão falando o que querem, outros o que deveria, né? E aí começam a surgir também os conflitos. Por isso que na reunião tudo tem uma ordem, né, as etapas, né, um diagnóstico segue uma ordem também, começando pelo depois pelo quero e o deveria, tudo tem uma sequência, né? Também não vou entrar em detalhes aqui, mas avançando para o próximo slide também, só para terem uma ideia, durante essas 8 fases, né, vão surgindo momentos de frustração e entusiasmo. Então, inicialmente, quando o grupo está acompanhando o passo a passo, a tendência é sair daquela posição de estado emocional de ansiedade e vai criando entusiasmo. Puxa, estamos avançando juntos, né? A hora que começa, né, passa dessa fase de acumulação, ver os inúmeros, né, problemas, começa a cair um pouco a energia, mas depois ela sobe no momento da iluminação e cai novamente no ajuste, e até que na finalização, né, chegam-se a um consenso, ou não, aos pontos importantes que detectaram e onde a decisão é tomada, né? E aí tem o reforço. Então, é como uma montanha russa, um processo de tomada de decisão. Não é algo simples quando em grupo. E nesse grupo, para garantir não só que a qualidade seja boa da tomada de decisão, mas que seja implementado, é importante que entre as pessoas estejam lá presentes quem tem autoridade naquele nível, né, para falar sim ou não das decisões que forem tomadas, as pessoas, né, que vão fazer acontecer, que são as pessoas que são aqui denominadas como as que têm poder, né, de fazer ou não. Não tem autoridade, mas são as que vão, né, num barco, né, vão estar remando o barco. Então estão participando, né, para não balançar o barco, como o doutor Adizes fala. E a influência de conhecerem, né, sobre aquilo, né, ter o know-how, ter o conhecimento, né, de poder tratar daquele assunto, do que está sendo discutido, a ponto de conseguir mudar a realidade. Então, para mudar a realidade, precisa dessas 3 forças: autoridade, poder e influência. Então, na tomada de decisão, o PAEI, os estilos estilos diferentes são importantes para ter a qualidade, né? E para ir num ritmo, né, avançando passo a passo e obter, assim, chegar a identificar bem os problemas. E no caso, para garantir a implementação, precisa ter o CAPER, que é essa conjunção de autoridade, poder e influência. Se só tem autoridade, então já não tem mais um problema. Tem um pré-problema, porque precisa formar o CAP, né? Precisa reunir com quem tem, né, quem vai fazer, quem tem influência, para poder mudar a realidade, né? Se uma pessoa só tem autoridade, poder e influência para mudar a realidade, então é só ela ir lá e ela só tem um problema e tem que resolver o problema. Mas se não tem, então ela tem, se só tem autoridade, tem o pré-problema. E se só tem influência, tem um pré-pré-problema, porque primeiro, né, sabe o que tem que ser feito, mas não tem nem autoridade, nem poder para fazer. Então precisa, né, primeiro conseguir sensibilizar quem tem autoridade e poder para eles,
né, convocarem, formarem um CAP com autoridade, poder e influência para poder mudar a realidade. Enfim, né, toda essa parte de tomada de decisão, né, como os estilos se posicionam em fases diferentes do processo decisório, né, do processo criativo, pode se tornar, se não seguir um passo a passo, e aí que entra a metodologia DISES, com a sua proposta, né, para que o conflito não seja destrutivo, para que o conflito pegue essa saída aqui na estrada, né, que seja construtivo. Então, para isso, para que seja construtivo, a base é o respeito e a confiança mútua, o espírito de aprender, né, de compartilhar, a fim de criar sinergia, né, onde o trabalho do grupo seja, né, tenha um resultado maior do que se somasse o resultado individualmente de cada um trabalhando sozinho, e a simbiose que todos ganhem né, nesse processo. Né? Olhando, né, no longo prazo, todos ganhem com esse processo. Então, dessa forma, eu quis compartilhar um pouquinho com vocês, né, para mim, quando eu aprendi sobre isso, na década de 90, foi bem importante. Eu pude, naquele momento, estar trabalhando em projetos nos clientes da DataTrade. Entre eles, eu pude fazer um trabalho na Honda como desenvolvedor de analista de sistemas, programador, desenvolvedor de software. A DataTrade, na época, ela já tinha isso de, nos seus contratos, criar um momento para que fosse feito uma reunião de diagnóstico e objetivo. E nós seguíamos, então, a metodologia DISES, uma variante da metodologia DISES, dessa parte, né, mas seguindo os 8 passos, né, de uma forma mais focada em levantar problemas de processos, de melhoria de sistema, de novas funcionalidades de sistema. E foi, né, eu tive a oportunidade de atuar como facilitador, né, para fazer o grupo seguir o passo a passo. Era um grupo de, creio que umas 20 e poucas pessoas, que eu me lembre, entre supervisores, o gerente do depósito lá de Tamboré, um diretor. E foram 4 manhãs, das 8 a 1 da tarde, mais ou menos, que eu me lembre, durante 4 dias. Nós conseguimos cumprir todo, de forma bem produtiva, né, seguir todas essas fases, levantar inúmeros pontos de melhoria em potencial, e o resultado foi tão positivo que depois, a convite da própria gerência do depósito, nós fizemos em cada uma das áreas do depósito de peças de Tamboré, de 2 e 4 horas. Levantou-se, acho que mais de uns 500 pontos de melhoria em performance, e eu fiquei muito feliz em saber, isso foi em 95, quando eu voltei num outro projeto lá em 2003, pude encontrar, né, pessoas que participaram naquele momento da reunião, na época de 95, né? Em 2003 me falaram, né, que foi algo que realmente teve um resultado muito positivo, né? Eu quis compartilhar rapidamente com vocês, espero que tenham, né, tempo e oportunidade de assistir o vídeo e poder refletir e dialogar depois, né, ou comigo também, se quiserem escrever, ou com vocês no local onde, né, tiverem, no trabalho, na organização que tiverem, poderem estar dialogando sobre isso. Um grande abraço, né, e até o próximo vídeo.